Finalmente acabou a Copa América e com isso volta o futebol brasileiro nos nossos campinhos. Tenho certeza que você, torcedor, já estava com saudades. Porém, o que deixamos de legado dessa competição? Foi um mês muito intenso para a seleção brasileira de futebol, especialmente por mais que o Brasil tenha sido campeão da Copa América, fora de campo, com tudo que envolveu o atacante Neymar. Resultado de tudo isso, Neymar acabou não participando da Copa América e o Brasil foi campeão da competição, de forma muito merecida. Sem dúvida nenhuma, não há contestações sobre o título da seleção brasileira. O que a gente precisa discutir é até onde vai o protagonismo exacerbado do Neymar com a amarelinha. Neymar, sem dúvida nenhuma, é e continuará sendo o melhor jogador da seleção brasileira tecnicamente. A seleção brasileira, após o seu corte, se imaginou que teria muitas dificuldades devido ao fato do time acabar sendo montado sempre para que ele possa desempenhar seu melhor futebol em prol de ajudar os companheiros. E verificamos que com a ausência do Neymar, a seleção brasileira conseguiu de forma muito coletiva jogar um futebol mais satisfatório inclusive. E nesse aspecto tivemos o surgimento de Everton Cebolinha para a seleção brasileira, conhecido de todos os gremistas, é claro. Everton foi, na minha opinião, o melhor jogador dessa competição. Mas claro, a premiação dada a Daniel Alves se justifica pela grande carreira que esse multicampeão tem. 40 títulos na carreira. É muita coisa que Daniel Alves tem. Mais, por exemplo, que Lionel Messi, que tem 35. E também ele fez uma grande competição, principalmente na semifinal, partidaça contra a Argentina. Mas na minha opinião, Everton Cebolinha foi quem mudou a cara da seleção brasileira. Mas a grande reflexão que eu quero trazer aqui nesse momento e nessa semana é que chegará o mês de setembro, a seleção brasileira tem 2 amistosos em setembro, 2 em outubro e 2 em novembro. O protagonismo exacerbado de Neymar, por tudo que a gente tem acompanhado até aqui, ele presente nos estádios, presente nos vestiários, vai continuar. Até porque 60% da cota da CBF para amistosos se deve à utilização de Neymar. É isso que o Tite e a seleção brasileira precisam entender. Neymar é uma peça muito importante para o time, precisa estar na seleção. Porém, ele precisa se adequar ao estilo da seleção e não a seleção se adequar a ele. Porque se isso acontecer, Neymar vai sim ser o melhor jogador disparado da seleção brasileira. E tem como ele e Everton jogar juntos. É apenas uma questão de ajuste. Outro aspecto que fica da seleção brasileira dessa Copa América é uma crítica bastante construtiva. A seleção brasileira não tem protagonismo hoje. Assim como eu elogio a forma coletiva da seleção jogar e de não precisar unicamente de um jogador, a seleção brasileira não tem hoje jogadores que façam a diferença. E isso, por melhor que o coletivo funcione, chega um momento que faz falta. Na Copa América não foi preciso, mas o Brasil tem que pensar mais adiante. O projeto da seleção é o Mundial de 2022. O Brasil precisa ser protagonista. Por mais que Felipe Coutinho, Gabriel Jesus, que fez uma semi e uma final excelentes, Roberto Firmino, sejam ótimos jogadores, inclusive Everton Cebolinha, falta ao Brasil aquele jogador. O Everton até a gente pode considerar como um que está para esse caminho de ser um protagonista. Mas, de certa forma, por melhor que a gente goste do Everton, gosta muito, é preciso reconhecer que a nossa carência de jogadores leva com que o Cebolinha rapidamente tenha ganhado o coração de todos os brasileiros. Portanto, o Brasil precisa desenvolver seus talentos, precisa colocar para jogar. Tite precisa deixar algumas questões de lado, como por exemplo, por que um jogador precisa ir para a Europa para ir para a seleção brasileira? Everton teve que fazer horrores aqui no Grêmio, jogar muita bola para ter um espaço e uma chance. E aquela chance que foi conseguida e atingida porque ele jogou demais.
e a régua dele sempre teve que ficar lá em cima para que ele pudesse permanecer. Tem casos como, por exemplo, Renan Lodge, lateral esquerdo do Atlético do Paraná, agora foi vendido por 20 milhões de euros ao Atlético de Madrid. Podem ter certeza que, com certeza, ele vai para a seleção agora. Esses critérios precisam ser melhores colocados e discutidos pelo Tite. Tite precisa algumas coisas, ele precisa se filtrar, como, por exemplo, as falsas expectativas. Sempre chega o final de uma competição, vai ter convocação, ele começa a citar dezenas de nomes. A galera começa a pensar que esses caras vão ter oportunidades. E geralmente acaba sendo da boca para fora. E um aspecto também muito precioso em se tratando de eliminatórias para a Copa do Mundo, que começa em março do ano que vem, é uma sugestão. Por que o Maracanã não é a casa do Brasil? Todas as seleções da América do Sul, as demais, têm as suas sedes fixas, centros onde eles sempre atuam nesses jogos de eliminatórias. Por que apenas a seleção brasileira não tem a sua própria casa? É uma discussão a se fazer. Criaria vínculos locais, criaria uma força de mandante muito grande, pois, por exemplo, a seleção viaja por todos os estados, agrada muita gente, sem dúvida, mas não cria aquela força local que um estádio unicamente poderia ter, que nesse caso em questão seria o Maracanã. Afinal, olha que absurdo, 6 anos o Brasil não jogava no Maracanã, isso é inadmissível. Os outros estados poderiam ficar voltados para amistosos, mas aí tem a questão dos compromissos comerciais, onde a seleção brasileira sempre precisa ir para a Europa, mandar seus jogos lá. A casa do Brasil há muitos anos virou Londres, né, gente? E para concluir, gente, é claro, tem muitas correntes no Brasil que nesse momento são azedas, né? Buscam desmerecer conquistas, que o adversário é fraco, ou o Brasil não fez mais que a obrigação, ou ficou faltando um monte de coisa. Não, gente, menos azedume. Não precisa tudo isso. Porém, é claro, a competição não encheu os olhos. Foi tediosa. Tanto que a gente está agradecendo que ela terminou, que os mata-matas voltaram, até o Brasileirão chato de pontos corridos também, né? Pois é. Mas, seleção brasileira campeã, com todos os méritos. Parabéns, amistosos irão. E com isso um novo ciclo que é o da Copa do Mundo de 2022. E ano que vem tem Copa América de novo. Acreditem. Abração, gente!